Boa noite, pessoas. Estamos começando mais um Dia Crítico hoje com dois convidados que vão falar sobre pós-graduação. A gente tem a Juliana Moore. Ju, dá um oi. Hello, people. Daniel Sabino. Olá, pessoal. E aí? E de praxe aqui o nosso amigo Érico Lebedenko. Fala aí, pessoal, beleza? E eu, Diego Maldonado aqui, mais uma vez. Eu vou passar para vocês se apresentarem rapidinho. Quem são vocês e por que vocês escolheram fazer esse curso que cada um de vocês escolheu. Então vamos lá, Ju, você primeiro. Bom, sou Juliana Moore. Eu me formei em design gráfico, amava tipografia, mas eu acabei trabalhando em produtoras, tal, por muito tempo. Passado um tempo eu voltei, fui estudar caligrafia e voltou, tipo, a tipografia na minha vida forte. Começou a ficar um negócio assim. E daí, uma hora, um momento, eu falei, quero fazer uma pós-graduação fora, tenho dinheiro guardado. Dei as opções e escolhi ir para Buenos Aires. E é isso. Estou aí no design, no lettering, na caligrafia. E você, Daniel? Conta um pouco de quem é Daniel Sabino. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí, Diego e Érico, pelo convite. Bom, eu me formei em comunicação e trabalhei os primeiros anos da minha carreira em agências como diretor de arte, sempre gostando muito de tipografia e sempre estudando de uma forma autodidata. E eu tinha um sonho de morar fora do Brasil durante um tempo, achava que ia ser uma experiência bacana, uma coisa que eu tinha que passar, uma coisa que não tinha como não acontecer. E em determinado momento eu resolvi juntar esses dois desejos, né, o de morar fora e o de estudar tipografia a sério, e fui para Barcelona. E é isso. Bom, então vamos começar a entender um pouco melhor esses cursos. E eu vou começar com a Ju. Ju, conta um pouco do curso de Buenos Aires, na UBA. Como que são as pessoas, o que as pessoas que estão lá buscam, como que foi o idioma, a dificuldade. Conta um pouco pra gente do curso de forma geral. Assim. Tá, o curso é uma pós-graduação, é uma especialização, tá virando um mestrado, acho que a próxima turma já vai ser mestrado. Dura 1 ano e meio de curso, depois da entrega de projeto. E é um curso voltado para o type design. Você aprende bastante coisa de type design. E para a questão acadêmica também, tem que fazer, você faz uma monografia, então tem todo um preparo também de desenvolver um pensamento crítico assim, em relação à tipografia. Que mais? Eles não exigem que você fale espanhol para entrar. Você chega, eu cheguei, eu fiz um curso intensivo de 1 mês e aprendi o resto no dia a dia. E fui aprendendo também para escrever os trabalhos, precisa escrever em espanhol, a gente vai aprendendo, os colegas vão ajudando, revisando seus textos e tal. E à medida que vai passando, você vai aprendendo a falar. Que mais? O que você tinha perguntado? Como foi morar lá em Buenos Aires? Como que foi essa parte de sair de São Paulo e ir para Buenos Aires, começar uma pós-graduação e aprender a falar espanhol tudo de uma vez? Eu fui para Buenos Aires assim, no impulso, consegui um lugar para ficar, fiquei, mudei de casa várias vezes, porque eu deixei meu namorado aqui, eu voltava sempre para o Brasil, e quando eu voltava para a Argentina, às vezes depois das férias, arrumava outra casa. E fui indo assim, o tempo todo eu dividia apartamento com pessoas.
Era um esquema tipo aluguel de quarto, então pessoas que eu conhecia quando eu ia morar com elas. E morar em Buenos Aires é uma cidade muito boa, assim, tipo, qualidade de vida, você tem muita área verde, dependendo do bairro que você mora, tipo, você tem uma tranquilidade, assim. E o que mais? Tipo isso. Gostei de morar lá, tal. Mas voltei para o aconchego do Brasil. E você, Daniel, como que foi o curso da ENA de forma geral? Quem são as pessoas que estão lá? Quem são as pessoas que saem de lá? Certo. Bom, vou explicar um pouquinho como é que é esse curso. É o que eles chamam de Master, é um curso que dura 1 ano. Tem uma carga prática, digamos assim, no primeiro semestre. E depois uma parte mais teórica, que é o segundo semestre inteiro. Então, quando você chega lá, o primeiro bimestre é o que eles chamam de microtipografia, que é o estudo, o desenho de letra mesmo. Então, o primeiro mês a gente só teve aula de caligrafia, foi um intensivão. A gente tinha aula 3 vezes por semana. Todas as aulas a gente tinha que fazer um trabalho e eles davam coisa para a gente fazer em casa. Então, a gente ficava o tempo inteiro ocupado praticando caligrafia. Para mim foi muito bom esse momento. Eu já tinha feito os 2 módulos do curso da Andrea Branco aqui em São Paulo, mas confesso que eu cheguei lá achando que não ia ver nada de novo, que ia ser muito básico, mas eu vi várias coisas diferentes, aprendi muito. Eu sou um péssimo calígrafo, mas assim, realmente foi um momento mágico, assim, muito também por conta de um dos professores, que é um inglês chamado Keith Adams, que é um cara sensacional. Ele é excelente como calígrafo e como professor, provavelmente é o melhor professor que eu já tive na minha vida, de tudo, assim. E o primeiro bimestre é isso, é 1 mês de aula de caligrafia e depois 1 mês de aula de tipografia. É incrível que você tem todas as aulas e tem que fazer o projeto em 1 mês. E é muito corrido, isso até mudou no curso da INA depois que a gente saiu de lá, porque o nosso feedback, o feedback das turmas que vieram antes da minha, era de eles aumentarem essa carga, né? 1 mês é muito pouco. Uma boa parte das pessoas que chegaram lá não tinham absolutamente nenhuma bagagem de prévia, de desenho de letra, às vezes nem de caligrafia. Então é muito difícil em 1 mês você viabilizar um projeto, né? Então a minha turma sofreu, assim como as turmas anteriores, com esse problema de prazo, mas todo mundo aprendeu muito. A gente teve aula com a Laura Messeguer, com o Inigo Harris, que é um cara que eu vou falar mais dele aqui hoje, mais pra frente, que eu vou mostrar um material dele, com o João Carlos Cassassin, que é um cara que sabe tudo de programação. Ele está girando o mundo com o Gustavo Ferreira, dando workshop de Python, já vieram aqui para o Brasil. Com o José Maurosa eu tive aula. Enfim, são vários professores muito bons. A cena tipográfica catalã é muito aquecida, tem vários type designers bons, e a maioria deles está dando aula na ENA e na Elisava. Eu acho que eu só não tive aula com o Eduardo Manso e com o Andreu Balhos, mas eu conheci eles em outras oportunidades. Então é isso, o primeiro bimestre é isso que eu acabei de falar. E aí o segundo bimestre é o que eles chamam de macrotipografia, que é o uso da tipografia, né? Então a gente teve editorial. Também, de novo, vários professores do mercado apresentam o trabalho deles e propõem exercícios. Enfim, foi bem legal. Assim, eu confesso que nesse segundo momento eu já estava um pouquinho desconcentrado. Assim, eu já estava muito focado na Carol, que eu comecei a Carol como parte dos requisitos do curso da ENA, e fiquei louco, não conseguia fazer outra coisa, assim. E aí o segundo semestre
inteiro não tem aula. É a parte teórica, é você se dividindo entre as suas reuniões com o seu orientador, né, você tem que produzir uma dissertação e você tem que apresentar ela no final do ano. Então, o segundo semestre inteiro é reunião com o orientador ou visita a alguma biblioteca. O orientador do curso da ENA me disse que se eu quisesse voltar para o Brasil, eu poderia, não seria um problema, as pessoas não precisam necessariamente morar em Barcelona, pelo fato de não ter aula. Só que eu optei por continuar lá, primeiro porque eu me adaptei muito bem, fiz amigos, estava adorando viver na cidade, e porque lá eu tinha acesso a muito mais facilmente a bibliografia do tema que eu tinha escolhido. Eu escolhi fazer uma dissertação sobre uma escritura chamada Malayalam, que tem no sul da Índia, que é uma escritura que esteticamente é muito parecida com o Tamil. Então eu consegui ir para Londres, visitei várias bibliotecas em Londres e tive acesso a... Inclusive fui para Reading, fiquei um dia lá em Reading com a Fiona Ross. Ela me deixou xerocar tudo que tinha de Malayalam na biblioteca de Reading. E é isso. Eu estou falando pra caramba aqui, então não vou esgotar o assunto aqui. Mas é isso, cara. A parte do idioma, você perguntou também. Eu não falava espanhol, arranhava, eu falava um portunhol, mas você aprende lá com um pouquinho de esforço, um pouquinho de tempo, porque o espanhol é bem parecido com o português, as pessoas ajudam, é isso que a Juliana falou, os amigos corrigem trabalho, e você pega rápido, assim. E acho que é isso. Vamos passar para a próxima aí. Eu vou passar para a Ju, então, e fazer a pergunta que o Daniel já foi falando. Teve aula lá, Ju? E como foi essas aulas? Então, a estrutura do curso começa com caligrafia. A caligrafia, quem dá são duas super calígrafas também argentinas, é a Maria Eugênia Robalos e a Bettina Nado. E elas... É uma caligrafia bem voltada para o design de tipografia. Se você for perceber, o ritmo da aula é tudo voltado para você aprender fundamentos tipográficos através da caligrafia. A gente aprende fundacional, itálica e variações de itálica, assim, e um pouco de capitulares. E depois a gente começa com... Eu vou falar do type design. Imaginem que no meio disso tudo tem as aulas teóricas. É um pouco misturado. Tem as aulas teóricas, tem a preocupação com a monografia, e enquanto isso a estruturinha do type design é essa, caligrafia, depois a gente começa a desenhar tipos, tem aula de desenho de observação, que a gente começa a desenhar letras, tem alguns exercícios que o Rubem Fontana passa. Aliás, o Rubem Fontana está sempre em todas as aulas, ajudando, orientando, ele, a Marcela Romero e o Pablo Cosgaja sempre presentes, e dando as aulas dele, mesmo nas aulas que eles não dão, eles estão em classe, e o Rubem Fontana dá essa aula de desenho, tem observação, tem os exercícios de sistema, de memória, bem de desenho mesmo, e de finalização do desenho, para você ter não chega nem a ser um rascunho legal para você passar para o digital, para você ter, né, uma base legal para passar para o digital. Aí depois a gente faz um exercício em trio de desenhar alguns signos, fazer um sistema com alguns signos. Depois disso, você cria uma fonte em dupla, com um peso. O exercício dos 15 signos, acho que é 1 mês de exercício, depois 2, 3 meses para criar a fonte em dupla. Isso culmina no último semestre, 4 meses, para você fazer a sua fonte individual, que é o projeto final, e planejar as variáveis. Você tem que desenvolver uma família no final, e a gente desenvolve, a proposta dessa vez, pelo menos, foi uma regular e 3 variáveis. E depois, quando sai do curso, você desenvolve as variáveis e entrega o trabalho final. E nesse meio termo, você está também tendo as aulas teóricas e preparando a monografia. No primeiro semestre, você pensa o tema da sua monografia, conversa, tal, cria o seu
esboço, assim, da monografia, no segundo entrega uma parte e no final entrega completo. Acho que é meio isso. Daí tem as aulas, semiótica, linguística, ortografia, tem de tudo. E a gente aprende também, tipo, tem algumas aulas no FontLab para aprender a digitalizar, alguma coisa assim, bem de leve, assim, só para ninguém ficar com dúvida em nada e não se atrasar, se atrapalhar nos exercícios. E de professores a gente tem o Rubens sempre, tem umas aulas com o Scaglione, o Aleppo também aparece para dar aula de mercado. E no último semestre, a turma se divide em grupos. Cada grupo tem um tutor que vai orientar os trabalhos finais de cada um, junto com um ex-aluno que já fez a pós também para ajudar a desenvolver tudo isso. Então, e daí a gente teve como tutores o Aleppo, o Dario Muafara, Eduardo Tuni, o Aldo De Lossa e o Pablo Cosgage. É meio isso a estrutura, é difícil lembrar um ano e meio de... Você acabou de voltar, né, Ju? A sua turma é a turma de 2014, certo? Isso. E Daniel, a sua turma é a turma de 2012, se eu me lembro, é isso? Ou de 2011? 11. 2011. E... Vou perguntar para o Daniel, então, vou fazer uma pergunta que faz mais tempo. O que mudou de 2011 para cá depois que você fez esse curso? Ah, muita coisa, cara, mesmo, assim. Eu mudei de profissão, né? E isso é uma mudança incrível que acarreta um monte de coisa na minha vida pessoal, inclusive. Mudou a minha rotina, o meu local de trabalho, o meu ofício, a maneira até como eu enxergo o mundo, assim, porque, sinceramente, o meu envolvimento com type design, não sei se eu vou conseguir colocar isso em palavras, mas tem me ensinado muitas coisas, assim, a ter paciência, a saber que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Eu acho que eu baixei um pouco a minha ansiedade mesmo. Isso é uma coisa que o type design tem me ensinado. E eu acho que é isso. Não sei vocês têm mais. Essa parte do Zen no type design é um assunto bem interessante. Porque é bem uma experiência, assim, que você percebe que se você for ansioso, se você for apressado, você não vai se encaixar ali com aquele trabalho. Exato. Eu acho que para mim foi assim, eu não tinha a intenção de me tornar um designer de tipos. Eu queria apenas melhorar os meus conhecimentos de tipografia. Só que aí eu acabei me envolvendo de uma maneira que eu não conseguia mais não desenhar a letra, e tem sido assim desde então. Então é isso que a Juliana falou, assim, eu fui adquirindo uma nova rotina, enfim, e tudo ao meu redor foi mudando, né? A sua profissão muda, não sei, eu acho que tem sido muito positivo, assim, nesse lado meio espiritual mesmo, sabe? Acho que essa é a principal mudança. Eu fui pro type design meio na curiosidade. Eu falei, cara, nunca fiz uma fonte, aliás, o curso é super indicado para quem nunca fez, porque começa desde o comecinho. E também, assim, interessada em aprender mais sobre as letras, no interesse para melhorar a minha caligrafia, para melhorar o lettering, entender melhor o que acontece no sistema, nas proporções, em todo... Quanto mais você estuda a letra, mais você aprende, né? Independente, são três coisas muito relacionadas que uma coisa melhora a outra. E daí foi uma experiência totalmente nova. Vou criar uma fonte aqui e tal. Tive vários tropeços. Eu digo isso porque ele falou do Zen, eu não estava nada Zen por vários momentos.
dá aquela coisa assim, você tem que tomar muitas decisões em pouco tempo, você está naquele ritmo da pós que você tem que entregar coisas a cada semana e melhorando, e trabalhar todo dia naquilo, tipo, dá uma estafa, mas por isso eu não sei, tipo, muita gente sai de lá, o pessoal que sai de lá, tem muita gente que vai para o Type Design, tem o pessoal da primeira turma que fundou a Weta Tipográfica, que é uma foundry. O pessoal da primeira turma, aliás, o Google Fonts comprou todas as fontes da galera na época. E teve pessoal que foi trabalhar, teve o Davidson que foi para Dalton Mag, tipo, o pessoal que sai, tem muita gente que vai para o Type Design. Bastante gente também que vai para a área da docência, do ensino, eles incentivam pra caramba você virar professor mesmo, continuar, porque eles trazem ex-alunos para serem professores assistentes, para darem palestras sobre o trabalho deles. E, aliás, vários profissionais também para dar palestras. No segundo semestre tem um ciclo bem longo de palestras sobre tipografia para tudo. Tipografia para jornal, tipografia para web, tipografia para tudo. Tipografia para etiqueta de vinho a gente teve, tipo pictotipos, que é de Inibet, rola uma conversa bem legal. E a gente teve também, essa foi a primeira turma, eu tô lembrando as coisas falando. A gente teve a primeira turma que eles conseguiram montar uma oficininha tipográfica. E daí a gente teve o diazinho nosso lá, de letterpress, de curtir, montar uma frase, imprimir e tal. Eles estão com uma oficina tipográfica lá. E, aliás, quem também ajuda a cuidar é um ex-aluno, então vira uma comunidadezinha, assim. Super legal. Eu pesquei ali uma pergunta, eu vou te cruzar, Érico. Eu peguei a pergunta do Leonardo aqui, eu acho que se encaixa nesse momento. O Leonardo Rodrigues está perguntando se é tranquilo ou se é muito tenso para ser aprovado lá em Buenos Aires. Como que funciona essa parte, Ju? Você tem que mandar um portfólio. Acho legal também você falar um pouquinho de como é que você fez para ir para lá. Processo de inscrição, documento, visto, essas coisas todas, para poder estudar. Tá, Qual que era a pergunta anterior? Para entrar. Para entrar, você tem que mandar um portfólio, uns 10 trabalhos, algo mais relacionado à tipografia. Se você trabalha em revista, manda diagramação, tal. Eu mandei umas caligrafias, mandei uns vídeos de type, tipo type motion que eu tinha feito. Eu trabalhava mais em produtora, né? Eu não tenho produção, assim, de diagramação, não tinha muita produção dessas coisas, de marca e tal. Você manda, eles avaliam. Se você for aprovado, você entra. Tinha que mandar uma carta de apresentação também, alguma coisa assim, mas você tem que entrar em contato. As inscrições agora acho que são até junho, né? A próxima turma começa em agosto. E daí você preenche o formulário, manda portfólio, se você for aprovado, você entra. Tem alguma entrevista? Não, não tem entrevista. É mesmo aprovação de portfólio. E para ir para lá, você precisa fazer uns trâmitezinhos aqui, tem que legalizar seu diploma no Ministério das Relações Exteriores, um desses, que dá um trampinho. Eu esqueço, gente. Tem que traduzir a documentação toda, não tem? Não, a documentação toda não, só o diploma. Quando você chega lá, você pega o seu diploma já autenticado, certificado, carimbado pelo Ministério. E para a faculdade você tem que conseguir uma tradutora oficial, um tradutor oficial para pegar o seu diploma e histórico escolar, tem que fazer tudo isso com histórico escolar também. Traduzir quando chegar lá, autenticar a tradução, que os tradutores fazem esse serviço também. E daí você entrega na secretaria da faculdade, que também não é no prédio que você estuda, é no outro prédio, você marca horário, vai lá e entrega. E para o visto também, você sai daqui, você tem que levar, acho que seu passaporte, um certificado de antecedentes criminais, e alguma outra coisa que eu não lembro, os papéis assim. Aí você chega lá,
e você tem que tirar o certificado de antecedentes criminais da Argentina. Depois que você faz isso, aí você marca para tirar o visto. É tranquilo, demora, tem uma fila, mas não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, repartição pública, aquela coisa toda. E por isso também, para chegar em Buenos, é legal estar com uma grana separada, porque você vai chegar e tem a inscrição que tem que pagar, que é o mais caro do curso. Essas traduções não são baratas. Você se adaptar lá, até você achar onde comer barato, como se locomover, nananã, você vai gastar uma grana a mais. Então é legal chegar com um montantezinho bom. Daniel, como é que foi para você? Como é que foi para ir para lá para Barcelona? O que você precisou? O que não precisou? Então, o processo de seleção lá enviar portfólio também. Para mim foi bem simples, eu mandei o portfólio e alguns dias depois já recebi um feedback positivo. Eu até fiquei surpreso, assim, não tive que fazer entrevista, nada, foi só mandar o portfólio mesmo. E essa parte que a Juliana estava descrevendo, essa burocracia toda, para mim foi bem parecida também, é uma burocracia bem grande, assim. Eu tive que ir algumas vezes no consulado espanhol, tomei um chás de cadeira lá, você tem que carimbar um monte de documento, tudo isso que ela falou, assim, é chato pra caramba, e não pode dar nada errado, né? Tem que estar tudo 100% maravilhoso, até porque na época que eu fui, ainda tinha uma certa tensão diplomática, né, entre a Espanha e o Brasil. Alguns anos atrás, muitos brasileiros estavam sendo deportados, e toda hora a gente via notícia disso, então tinha uma certa tensão no ar, né? Então eu quis fazer tudo direitinho e tal, e aí quando você chega na Espanha, você também tem que fazer empadronamento, que é também carimbar mais umas coisas, pegar um documento de lá, então a burocracia não termina na hora que você chega lá. Mas aí, depois de uns 3 meses que eu estava lá, eu já estava com todos os documentos que eu precisava ter, e fica tudo bem. A partir do momento que você tem uma espécie de um RG de estrangeiro, tá tudo bem, assim. Câmbio. Pergunta, Érico. Então, aproveitando o embalo que a gente falou, né, de custo de vida, de onde se alimentar, inclusive o Wilson perguntou onde é que tem lugar para comer barato em Buenos Aires. Cara, tem uns chineses. Só no chinês, né? É aquela coisa. Depois de um tempo eu falei, melhor cozinhar mesmo. Mas então, deixa eu ver aqui. Isso. O Luiz Sevilho perguntou sobre dificuldade para trabalhar, se vocês conseguiram trabalhar lá, e aí quem não trabalhou lá, vocês freelaram para o Brasil, como é que foi isso? E cadê? E se o custo de vida lá era muito puxado? Começa o Daniel respondendo. Então, eu não queria trabalhar lá, porque eu queria me focar no curso, então eu procurei guardar dinheiro para poder ficar o ano inteiro sem trabalhar. Recomendo que se alguém for morar fora, faça isso. Mesmo que você venha a trabalhar, o ideal é que você não precise, né? Porque não é fácil arrumar emprego fora do teu país. Aliás, não é fácil nem aqui, imagina em outro país. A Espanha também, naquele momento, estava no auge da crise, né? Os caras não tinham outro assunto, assim, tudo é crise, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem nada, não é pressuposto. Então, arrumar emprego lá era uma coisa realmente difícil, assim. Eu mantive o foco no curso. No final do curso, quando a minha dissertação já estava bastante encaminhada, eu comecei a ter um tempo livre. Eu resolvi dedicar esse tempo para trabalhar, e eu comecei acionei alguns professores para tentar achar alguma coisa para fazer relacionada a type design, e acabei indo trabalhar um tempo num estúdio chamado Estúdio Mútil,
que é um estúdio de design bem bacana que tem lá, conheci todo o pessoal, fiquei bem impressionado com o nível tipográfico, porque os caras não eram type designers, eram designers gráficos, mas eles tinham um conhecimento realmente impressionante. E depois que eu saí e voltei para o Brasil, eles me convidaram para fazer um tipo customizado para um projeto, que é o tipo para a orquestra lá, Filarmônica, que é uma orquestra lá de Barcelona. Então foi muito válido, assim, mas foi bem breve, assim, o tempo em que eu fiquei trabalhando em Barcelona. E você, Bom, Ju? eu economizei, eu estava juntando uma grana já há um tempo, eu queria estudar fora já fazia um tempo. E o primeiro ano eu passei basicamente de economia, fazia alguns freelas para o Brasil, e me aproveitava do câmbio, porque a vantagem está tipo 4 por 1. E também, aí no segundo semestre também fui pegando freelas, sempre pro Brasil, sempre dando um jeito de trazer o dinheiro para cá, de levar dólar, essas coisas. Trazer o dinheiro para cá não, de levar o dinheiro para lá. E o custo de vida lá é de uma capital brasileira, assim, não tá muito barato, tem inflação, tá meio equivalente, digamos, depende do estilo de vida que você adotar, né? Teve um pessoal que conseguiu emprego lá, que trabalhou em estúdios, em agências, os brasileiros mesmo. Teve a Nara, que foi pro estúdio do Rubem Fontana. A Ana, uma gaúcha, também trabalhou. A Déia Cupas também trabalhou um tempo no estúdio. O Márcio Freitas trabalhou um tempo no La Nation. E, assim, eu cheguei a procurar um emprego, mas não procurei muito. No primeiro ano eu estava um esquema mais sabático também, de querer estudar, me dedicar e não ficar perdendo tempo trabalhando. Eu estava com a grana, dava para viver, então me dediquei ao curso. Eu não falei do custo de vida, né? O custo de vida em Barcelona é bem menor que aqui. Em São Paulo, nossa, a hora que eu voltei que eu consegui ter noção de como São Paulo é absurdamente caro, é tudo o dobro, mesmo lá sendo euro, eu tinha um custo de vida bem menor e eu vivia muito bem, assim, muito bem mesmo. Tinha uma qualidade de vida inacreditável para os padrões paulistanos e é isso. Assim. Não sei como é que tá lá agora, né? Em Buenos Aires também, algumas coisas são mais baratas, o vinho é super barato. Consegue vinho super barato. Mas em geral é um pouco equivalente, talvez um pouco mais barato que São Paulo, mas não tanto. Ó, eu tenho uma pergunta aqui do Henrique Nardi, sempre com aquelas perguntas, né? Para vocês dois. Qual o aspecto da pós que mais chamou a atenção de vocês e o que mais deixou a desejar? Aproveita que você já estava falando aí, Ju. Mais chamou a atenção. O que... não sei, cara. O que mais me chamou... Assim? Olha, o que mais me chamou a atenção foram os resultados. Eu acho que, assim, a galera, 90% chega, nunca fez uma fonte, e no final saiu todo mundo com uma família, a maioria, assim, sensacionais. Eu fiquei impressionada, tipo, pago o maior pau para meus colegas, porque saíram umas tipografias muito boas. E essa questão, tipo, já teve gente que chegou pra mim e falou, tô fazendo uma fonte, mas eu não consigo enxergar o que tá errado. E lá, né, que é uma dificuldade, você não sabe, né? Lá nesse 1 ano e meio, você vê tanto trabalho de tanta gente, você faz tantos exercícios que você sai sabendo enxergar a tipografia, você sabendo ver se o desenho está legal, se as proporções estão legais, se o espaço está legal. Então, é assim, é uma evolução que você, 1 ano e meio estando lá, você não dá bola, você fala, demora essa pós, não acaba, um monte de coisa para fazer, não sei o quê, mas chega no final, você olha os resultados, tipo,
a apresentação do pessoal, todo mundo aprendeu a desenhar letra, todo mundo fez uma fonte concisa, bonita, interessante, entendeu? Isso eu achei que mais chamou a atenção. E o que deixa a desejar é a questão de eles não ensinarem muita tecnologia, tipo OpenType, essas coisas todas, passa reto, você aprende se você quiser, se você se interessar, correr atrás. Você pode pedir ajuda, eles conhecem, tem vários professores lá que você pode ir atrás, mas não é uma coisa que eles te ensinam, propriamente. Não é muito o foco do curso, né? Aliás, porque essas coisas estão mudando sempre, então é melhor você saber se atualizar do que esperar que alguém te ensine. É o que eu acho. Só um detalhe, se vocês ficaram curiosos para ver os espécimes maravilhosos da turma da Ju, que ela ficou totalmente impressionada, o link está para download aqui na descrição. Tem de todo mundo, Ju? Não, né? Tem de várias pessoas. Não, tem o pessoal que mandou, um pessoal que compartilhou num grupo nosso lá, mas aí também no site tem da turma anterior, e tem algumas já no mercado aí, né, gente? No Google Fonts tem um monte do pessoal da primeira turma, tem, como eu falei, da UETA Tipográfica, tem a Janina Arabena e o Gui Vissari, que lançaram as fontes pela Suritips, com a Lepol. Então, sai letra pra caramba. E falando em toda a América Latina. Falando em sai letra pra caramba, a fonte que o Daniel começou no curso foi a Carol, né? Você já falou isso? Eu falei ou não? Você não falou, né? Acho que falei. Talvez tenha falado meio rápido. Mas foi isso. O Daniel começou a Carol e depois ele foi premiado com o Type Directors Club por essa fonte que ele começou lá no curso em Barcelona. O que é um feito muito bom. Parabéns! Não diminuindo o caso da Ju, mas... Não, mas é uma questão também, tipo, o quanto ele teve um mês de tipografia e se dedicou pra caramba a ponto de lançar a Carol, tá ligado? Exato. É um feito, meus parabéns. Obrigado, parabéns pra você também. eu tô engatinhando. Mas é porque o meu interesse é mais a caligrafia. Eu não consigo ficar sentada no editor de fonte por horas. Eu posso estar no meu sketchbook por horas. Certo. Aí, né? Érico, fala o que você achou lá do curso. Ponto forte, ponto fraco, o que te surpreendeu? Então, o ponto que eu acho que para mim deixou um pouco a desejar foi o tempo dedicado para type design, né? Quem gosta de type design acaba ficando um pouquinho frustrado com isso porque é um mês só, é uma correria fora do normal, enfim, gera mais frustração do que qualquer outra coisa. Eu acho que uns 90% da minha classe ficou muito frustrada nesse momento porque as pessoas, o resultado que as pessoas atingiram era muito aquém do que o que elas mesmas sabiam que elas podiam fazer. Então não precisava um professor criticar o teu trabalho. As pessoas próprias se criticavam, elas estavam chateadas porque elas não tinham chegado onde elas achavam que poderiam, né? Então acho que para você chegar nesse estágio de ter mais satisfação com o que você está fazendo, você precisa de tempo. Então faltou um pouco de tempo. Mas eu não culpo, porque o curso da ENA, como eu falei, não é um curso de type design, ele tem um currículo mais abrangente. Eu que acabei por ter gostado muito do fazer tipografia, acabei ficando com gostinho de quero mais. Assim. E o que eu destacaria de ponto positivo é o jeito que eles dão aula, né, que tem uma diferença sensível, porém importante em relação ao que a gente faz aqui. Basicamente, eles fazem uma crítica coletiva do trabalho de todo mundo em quase todas as aulas e quase todas as disciplinas. Então, isso é meio que uma coisa que a coordenação passa para os professores. Então, no final de todas as aulas, por exemplo, nas aulas de caligrafia,
toda santa aula, no final da aula, todo mundo colocava os seus trabalhos em cima da mesa. Se tivesse 25 pessoas, iam 25 trabalhos, o professor comentava todos, na frente de todo mundo. Se tivesse que falar bem, falava bem. Se tivesse que falar mais ou menos, falava mais ou menos. E se tivesse que fazer uma crítica duríssima, fazia uma crítica duríssima. E para nós, que não fomos ensinados dessa forma, a gente... É uma exposição enorme, né? Quando eu cheguei lá e eu vi que a coisa ia ser assim, foi meio que um choque, mas logo você começa a se acostumar e começa a ver o quanto isso te faz crescer, né? A crítica, a opinião das pessoas, a opinião dos professores, e realmente eu acho que é um modus operandi assim, de fazer as coisas que se você conseguir abstrair um pouco o lado negativo de receber uma crítica, você tira muitas coisas positivas. E eu, inclusive, quando eu comecei a dar aula e os meus workshops aqui no Brasil, eu sempre procuro fazer isso, mostrar o trabalho de todo mundo no final, para todo mundo ver, o processo que as pessoas, que os colegas tiveram, porque às vezes você está imerso num workshop, fazendo o seu trabalho, e você não está nem vendo o que o cara do lado está fazendo. Então, é extremamente valioso, ensina muitas coisas, olhar para o teu colega, conversar com o teu colega e aprender com o processo dele. E isso foi um ponto extremamente positivo do curso da EINA. E você acha que cumpriu a... desculpa, Ju. Só para fechar o assunto. Não, é porque ele falou, e daí eu lembrei, porque na UBA também é assim, tipo, todos os exercícios, todo mundo vê, põe na parede, comentam por um, critica, elogia, critica mais uma vez. E por isso, você está vendo o tempo todo o trabalho de todo mundo, aprendendo com o trabalho dos outros. Tanto que esse esquema, no final, o seu trabalho individual, você já está num grupo que cada um também é um grupo menor, que cada um também vai avaliando e vendo o trabalho do outro, e vendo que pode ajudar. É um esquema bem assim também. E é isso que ele falou, tipo, sem medo de dar uma crítica dura na frente de todo mundo, que você vai dar leva aquele baque assim na hora, mas depois se reflete e você vê que tá... E com o tempo você vai ficando menos apegado também ao teu trabalho, não tem mais aquele medo de receber a crítica, e se a crítica vier, você absorve também de uma maneira bem mais natural. Acho que é esse o legal dessa técnica, né? Fazer o cara olhar mais pro processo. Se tem uma coisa que não deu certo no final, vamos retrabalhar, ok. Né? Às vezes porque é assim também se tá tudo sempre muito lindo, você não aprende. É um choque de realidade, né? Eles são super exigentes, muito exigentes. A gente sente na pele, assim. Mas depois acostuma. Sem dúvida. E vocês acham que os cursos que vocês fizeram, eles cumpriram a expectativa que cada um tinha quando foi para lá? Cumpriu minha expectativa. Eu não esperava chegar onde eu cheguei. E foi uma experiência muito boa, assim. Eu gostei pra caramba. No final a gente olha pra trás, é aquilo que eu tava falando, do quanto que você aprende, da onde todo mundo chega, é um negócio incrível. Pra mim, não só... Pra mim, superou as minhas expectativas, né? Ainda que no final do ano eu olhasse para trás e falasse, puxa, talvez tivesse sido mais legal para mim, pela minha personalidade, pelo que eu amo fazer, talvez tivesse sido melhor ir para Red ou para KBK. Mas, que é o que eu recomendo para quem quer, quem ama type design, né? Mas valeu muito a pena, aprendi demais, né? Eu acho que é importante a gente lembrar também que a experiência do curso não está dissociada da experiência de viver no estrangeiro, né?
e uma coisa influencia a outra, se uma experiência está positiva, pode influenciar a outra e vice-versa. Então, no meu caso, eu tive uma sorte enorme de conseguir me adaptar rapidamente a Barcelona. Também não é uma cidade difícil de se adaptar, uma cidade amigável, né? Pelo menos em comparação com São Paulo. E tive muita sorte de fazer amigos rápido, pessoas que eu me dei bem o ano inteiro, e tomei cerveja e saí. Tive uma sorte enorme também de conseguir dividir o meu apartamento com pessoas que se tornaram grandes amigos, a gente viajou junto, e isso não é um detalhe, isso pode fazer toda a diferença para quem sai do Brasil para ficar um tempo fora. Assim. Tem uma pergunta para o Érico agora. Eu vou sair. Vou ficar online. Você está fazendo a pós-graduação do Senac, de tipografia. A única pós-graduação que a gente tem em solo nacional relacionada à área. E como está sendo? Ainda não acabou, né? Vocês se formam esse ano, no meio do ano. Exatamente. Como está sendo essa experiência de fazer uma pós-graduação no Brasil? Está sendo uma experiência bem interessante. É o primeiro tipo de curso de pós-graduação em tipografia focado só em tipografia, 100%, porque existem cursos de graduação com uma inclinação para tipografia ou editorial, mas seguindo esse modelo é o primeiro do tipo. Então, nossa foi a primeira turma. Como a Ju falou, a gente tem umas coisas parecidas. A gente tem uma divisão em módulos, são 3 módulos, e a cada módulo a gente vai se aprofundando mais. Então, o primeiro módulo, ele é aquela coisa mais experimental, são os princípios fundamentais, a gente estuda caligrafia, lettering, história da tipografia, começa a fazer algumas experimentações. No segundo módulo, a gente já desenvolve projetos editoriais, começa a projetar uma fonte propriamente dita e mexer nos softwares de criação de fonte, começa a fazer o arquivo digital. E agora, no terceiro módulo, que a gente vai começar esse ano, a gente vai desenvolver família tipográfica e fazer estudos para suportes digitais. E aí a gente já emenda em TCC. É um curso de 1 ano e meio de duração, aqui em São Paulo, no Senac. E a segunda turma já abriu inscrição. A inscrição vai até final de fevereiro, se não me engano. E eu vi que tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar e também jogar para os nossos convidados. A nossa pós, ela não tem um foco só em type design. Ela tem tanto o trabalho de uso da tipografia e a parte teórica, quanto a parte prática do type design. A gente engloba um pouco dos 2 mundos. E aí, quem se forma nesse curso pode escolher entre usar a tipografia no design gráfico nos seus projetos de uma maneira mais bem aplicada, né, mais bem desenvolvida, ou pode trabalhar com o type design propriamente dito. E aí eu queria aproveitar e jogar essa pergunta para vocês. Como é que era a relação de teoria e prática no curso de vocês? Vocês chegaram a publicar artigos, desenvolver pesquisas científicas, alguma coisa assim? Incentivam a monografia, um trabalho prático? Como é que funcionou? Ju, como é que foi lá? A gente faz, sim, uma monografia que vai se desenvolvendo ao longo do curso. Ela não necessariamente precisava ser relacionada ao type design, mas, assim, os trabalhos finais, a entrega são a fonte, a família tipográfica, o projeto final tipográfico e o projeto teórico de monografia. E rolava essa, você podia escolher um tema que tivesse relação... Eu não sei se vai mudar isso, mas como você começa desde o começo a desenvolver a monografia, você faz meio que antes da fonte. Então, se você não estiver pensando na fonte, você vai escolher um tema e chegar na hora da fonte, você escolhe outro. Tá uma coisa meio assim. Agora, com o mestrado, eu acho que eles vão começar a integrar mais os 2. Pelo que a Marcela me falou por e-mail, ela disse que eu acho que o tema da monografia vai ser mais relacionado. E eles também, tipo, não tem uma aula assim, uso da tipografia. Só que você aprende história, você aprende morfologia, você aprende todas as ferramentas sobre como usar a tipografia. Então, quem é um designer gráfico que está lá com o objetivo de melhorar o trabalho dele
no design com tipografia também enriquece muito nessa parte. E o próprio fato de você fazer uma fonte, você aprende mais sobre tipografia do que qualquer outra coisa, eu acho. Porque você vai aprender a olhar, você vai aprender espaçamento, você vai aprender forma, você vai aprender curva, você vai estudar. Para você criar uma fonte, você tem que estudar muitas outras fontes que já foram criadas. Então você vai criando repertório, tipo, o próprio ato de fazer uma tipografia já é, eu acho, que o curso completo de tipografia, que serve tanto para você usar tipos como criar tipos. Para mim, é isso? É isso, eu acho. Pra mim, na ENA tem uma carga teórica importante, que é o segundo semestre inteiro. Tive que fazer uma dissertação e apresentar essa dissertação no final do ano. Eu fiquei uns 4, 5 meses só escrevendo, lendo, visitando biblioteca, e quando dava tempo, trabalhava na Carol. E é isso. Eu nunca tinha feito um trabalho dessa natureza, achei que valeu muito a pena. No começo não era bem o que eu queria mais desenhar a letra mesmo, mas achei que foi muito bom, sabe? Quem puder passar por essa experiência de ter que fazer uma dissertação, ter que pesquisar, porque aprender a pesquisar é importante, aprender aonde procurar informação, se essa informação é confiável ou não, como conferir isso, tá sempre duvidando da informação que chega para você, né? Isso é aprender a pesquisar, e é importante para qualquer pessoa, eu acho, em qualquer ofício. Até porque quando você começa a pesquisar, quanto mais conhecimento você adquire sobre o assunto, mais perdido você vai ficando, né? A gente pensa que é ao contrário, na verdade, muitas vezes o assunto não se esgota, né? Então outras ideias vão surgindo, outros interesses vão aparecendo, então acho que é muito bom, assim, muito bom mesmo, eu recomendo. Eu lembrei também que agora no mestrado, acho que o último semestre vai ser meio voltado ao editorial para uso das tipografias que você criou. Eu acho que vai ser uma coisa meio assim. Não posso afirmar, mas pelo genérico dizem que vai ser algo assim. Eu também pensei, eu falando disso de fazer tipografia ser um curso de tipografia, todos os trabalhos que a gente criou lá eram voltados para algum tipo de função, para alguma mídia ou para resolver algum problema ou para reproduzir uma estética. Então isso também, tipo, você aprende muito sobre processo técnico, produção gráfica. A Musa Sans, por exemplo, que eu fiz com a Deia Culpas, a gente queria dar uma solução para tipografias de volante de pizza que os caras condensam pra caramba e só usam aquela Arial que eles querem. A gente resolveu criar uma fonte que aguentasse uma certa condensação, porque os caras vão pegar e vão condensar manualmente, né? Eles não vão lá escolher a Musa Condensate, eles vão pegar a fonte. A gente foi pensando em umas coisas dessas, e também aí tem fonte para serigrafia, tem gente que pensa para letterpress, tem gente que pensa para reproduzir uma estética, para jornal. Então, tipo, isso ajuda também a você desenvolver o seu olhar para o uso da tipografia. Eu queria só fazer uma observação rápida, assim, meio por fora, mas uma coisa curiosa é o livro Como Criar Tipografias, que saiu no Brasil agora, né? Ele é escrito pelo Scaglione, que dá aula lá na UPA, e pela Laura Messiger, que deu aula na INDA. Então, olha que fato curioso do dia. E é um livro muito bom de referência para começar a desenhar tipo. E o livro ainda não está à venda oficialmente no Brasil, estava à venda no Diatipo, quem foi conseguiu comprar, mas em breve ele estará nas livrarias. Aliás, a gente nem falou do Diatipo, né? O Diatipo é legal pra caramba. Se você Muito bom, Diatipo. Daniel, você mantém contato
com os colegas de turma e os professores? Esporadicamente sim, por Facebook, com alguns professores e com alguns amigos. É lógico que o tempo, né, já faz 3 anos que eu estou aqui, o tempo vai distanciando, mas sim, às vezes eu mantenho o contato, sim. E a Ju, você ainda é bem recente, né? Mas você ainda fala com o pessoal da turma e os professores e tal? Uhum, tenho falado com a Marcela, eu preciso falar com o meu tutor, que eu estou terminando a minha tipografia ainda. E a gente sempre troca uma ideia, tem o grupo da faculdade. Lá na UBA eles são super acessíveis, mesmo se você não é aluno. Todos os tipógrafos são muito acessíveis, né? A galera é muito legal. E daí... daí, sim, dá pra manter o contato depois. Fora os amigos que eu fiz, os brasileiros que estão aqui no Brasil, a gente, né, tenta se encontrar às vezes. Eu ia fazer uma pergunta. Érico, você tem alguma aí na manga? Tem algumas. Deixa eu ver o que eu consigo puxar para agora, assim. Vamos de ponto em ponto aqui, então. Perguntaram sobre custo dos cursos, investimento. Qual é a facada para o pessoal se prepararem? Assim? Ju, para ir para Buenos Aires, quanto é que o pessoal precisa juntar aí? Quantas Dilmas? Olha, Aproximado. Aproximado para o curso inteiro, porque você paga uma inscrição mais alta no começo, depois você paga mensalidades, né? Eu calculo R$5.000, tudo. Vai dar uns 20 e poucos mil pesos, dá uns R$5.000. Daniel, indo para Barcelona, quanto é que é a facada? Então, na época, que eu me lembro, eram uns 4.000 euros, o curso inteiro. Isso em valores de hoje deve dar uns 12 mil, né? Talvez 13. Mais o teu custo de vida lá, né? Que eu calculo que pelo menos com valores da época, uns 1.000 euros por mês, você vive bastante honestamente. Assim, mais do que isso, você vai poder se dar alguns luxos. Um pouco menos que isso, você vai viver apertado, mas dá também. Com uns 1.000 euros por mês, dá pra ficar legal. Segurar as pontas. Buenos Aires... Isso levando em conta que o pessoal não vai trabalhar lá. Tá juntando uma grana para poder segurar o tempo. Exato. Ju, você ia falar? Buenos Aires, eu chuto uns 8 mil pesos mensais, que dá uns R$2.000. Depende se você vai dividir apartamento, se vai ficar sozinho, mas calculo uns 10 mil pesos mensais, que eu acho que fica tranquilo. Okay. Daniel, você voltou da ENA e acabou focando muito em type design, né? Photofound, do atleta, lançou a Carol, está lançando várias outras. Como é que foi essa mudança de profissão, assim? Que você trabalhava com direção de arte, design gráfico, e de repente você voltou a um type designer. Como é que você está se mantendo nessa vida? Que difícil explicar isso, cara. Mas não é uma mudança fácil, sabe, cara? Foi difícil e tem sido cada vez menos difícil, mas é um processo lento, é uma adaptação, mudar de profissão, né? E ainda mais, porque uma coisa é você mudar de profissão mudando de emprego. Outra coisa é você, como eu fiz, né? Eu optei por empreender. Então, eu abri a minha empresa, nunca tinha feito isso antes. Então, eu sou um empreendedor de primeira viagem, estou aprendendo também, errando também. E assim, acho que tem
tem todas as dificuldades que todo mundo já sabe que existem em tudo que a gente começa na vida, né? Nada que você começa é fácil, nenhuma profissão, nenhum relacionamento, nenhuma cidade nova que você muda, tudo no começo tem as suas dificuldades, mas com perseverança você vai entendendo como a coisa funciona. Graças a Deus já estou há uns 3 anos nessa rotina, nesse projeto que, né, já está começando a melhorar as coisas. Eu não desisti por acreditar que não seria feliz de outra forma. Eu acho que foi isso que me segurou, assim, a certeza de que eu sou feliz fazendo isso e que eu tenho que dar o meu máximo para fazer isso acontecer, porque de outra forma eu não vou ser tão feliz, e acho que isso é o mais importante, né? Então isso é a principal gasolina, assim, para não deixar os empecilhos que vêm no meio do caminho te desmotivarem, assim. Ju, você voltou e acabou não mergulhando de cabeça no type design e preferiu ficar no lettering. Conta um pouquinho disso aí. Eu tô nadando no type design. Não mergulhei, eu tô só boiando. Mas eu tô assim, no mesmo esquema de empreendedorismo com o lettering, com a caligrafia, tipo, buscando todo tipo de trabalho nesse sentido, fazendo freela, fazendo marca com caligrafia, fazendo lettering para decoração, para editorial, para de tudo, de tudo. Se eu desenhar a letra, eu tô dentro. Ju, eu tenho toda essa tentando, tenho uma pergunta. O natural a pessoa estuda caligrafia para depois evoluir, entre aspas, né? Mas estuda caligrafia para o type design, né? Então você primeiro compreende a caligrafia, depois você vai desenhar os tipos. Não necessariamente, mas isso é uma coisa comum. O seu caso não é exatamente o contrário, mas você já tinha uma base grande em caligrafia, e aí você estudou type design e você optou por lettering e caligrafia. O que o type design influenciou no seu lettering? Cara, muito, muito. De você entender forma, contraforma. Na verdade, depende de onde você começa. Se você começa no type design, aprende aquilo dentro do type design, quando você vai fazer a caligrafia, você presta mais atenção nessas coisas. Ou se você começa numa caligrafia formal, analisando toda essa coisa, forma, contraforma, curva, espaciado, tudo isso, é muito complementar. Não dá pra saber, é tipo quem nasceu primeiro, ovo ou galinha, assim. Não, mas é mais sabendo no seu processo, assim, onde fez. No meu processo, eu também estudei muita caligrafia lá em Buenos, né? Todos os cursos que eu podia fazer, eu fiz. E isso também, lógico, resulta. Tudo que eu podia praticar, eu pratiquei. E daí o type design complementou. O type design ajuda muito no lettering também. Porque na hora de desenhar, é o lettering que, sem querer, você faz um lettering, entendeu? E daí eu segui nesse processo. Tipo, se eu quiser parar, desenhar, e isso de você observar, tá sempre observando várias fontes, e ter experiência de fazer uma fonte, de criar uma serifa, de criar pensar num contraste, você vai chegar no seu lettering e você vai desenhar uma serif, você vai desenhar uma sans serif, você já tem um repertório criado para isso, você já sabe os fundamentos todos, melhora muito no lettering, com certeza. E daí no lettering, eu posso criar 5 tipografias de uma vez, em vez de ficar um tempão em uma só. Eu crio uma script. Daniel, no começo você comentou que você queria mostrar um projeto
preto, certo? Vou mostrar assim. É isso aqui, ó. Não sei se o pessoal aí tá vendo invertido ou não, mas isso aqui é um livretinho bem fininho. Tá escrito EINA aqui. Isso daqui é um livreto feito por um dos meus professores, que é o Íñigo Jerez, que é um designer gráfico e type designer, e é um cara, é um excelente type designer. Assim, ele é impressionante, tem um olho realmente muito fino. E, bom, eu queria mostrar esse material, não dá para mostrar todas as páginas, claro, mas vou mostrando aqui só para vocês terem uma noção. Basicamente, o que aconteceu foi a EINA resolveu refazer a identidade visual deles esse ano e eles contrataram, a escola contratou um escritório de design chamado Classe, que é um escritório bem bacana lá de Barcelona. E o pessoal do Classe, por sua vez, contratou o Íñigo Jerez para fazer o logotipo. Então, eu não queria perder a oportunidade de comentar isso, porque eu acho que isso diz muito sobre a escola, o quanto a escola é séria, né? O quanto a escola levou a sério a sua própria identidade visual. E o Íñigo, no processo de criar o logotipo, ele acabou achando essa solução que é uma sans serif, né? Só que a letra I tem uma serifa, né? Como se fosse uma slab. Isso é porque ele tem duas letras em cima, duas embaixo, blocadinhas, e a letra I ia ficar muito fina. Bom, basicamente, nesse livreto, ele explica que essa solução para o logotipo gerou a necessidade de criar uma família tipográfica customizada para a EINA, né? E ele fez, a família tem quatro estilos, né, 4 subfamílias, digamos assim, e todo o pensamento por trás desse sistema está explicado nesse livreto. É um livreto gratuito, eu pedi pela internet umas 2 semanas atrás, quando eles lançaram, eu só tive que pagar os R$13 do frete, e obviamente essa primeira edição se esgotou muito rápido, mas eles estão já preparando uma segunda edição, então fiquem ligados aí. Quando sair a segunda edição disso aqui, procurem solicitar rápido, porque eles mandam para sua casa, e é uma pequena aula de tipografia dada por um cara que é um excelente designer, Íñigo Jerez. Recomendo que vocês procurem os trabalhos dele. Ele é bem low profile, ele não se divulga muito, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão achar coisas dele, vocês vão ver como ele é bom. Ele é um excelente professor também. Érico, você e suas perguntas. Então, o pessoal corre aqui, já passou de 1 hora de dia crítico, e começa a fazer várias perguntas, né? Eu tenho uma pergunta, que na realidade dá para falar de 2 coisas, e eu quero emendar com uma pergunta que o Nard mandou, nossa metralhadora de perguntas. Uma pergunta é em relação à turma. Qual o tamanho da turma de vocês e a proporção de estrangeiros? Se eram muitos estrangeiros, se não eram, que tipos de idioma? E o Nard perguntou para vocês sobre as influências de vocês, no caso da Ju para lettering e do Daniel em type design. Começar o Daniel. Acho melhor o Daniel começar a responder. Daniel? É verdade, melhor. Qual era a primeira mesmo, antes da influências? Sobre a turma. Tamanho da turma e se tinham muitos estrangeiros. A minha turma tinha entre 20 e 25 pessoas, metade catalão, da outra metade uns 50% eram espanhóis de outras regiões da Espanha e o resto estrangeiro. Latino-americano tinham vários, tinha uma mexicana, tinham 2 porto-riquenhos. Aí tinha uma libanesa, tinha uma romena, uma alemã e acho que só. Só. Olá. Vai. Era
São 30, mais ou menos 30, de 30 a 35 alunos, um pouco mais da metade argentinos, uns 6 brasileiros, uns 6 colombianos, venezuelano, espanhol, e teve um uruguaio que saiu. E é meio essa proporção, tipo, quase metade de estrangeiros, bastante argentinos também, de toda a Argentina, de várias províncias. Vou dar para o Daniel aqui perguntar, ele não Das falou a influência no type design. Quem é a sua principal influência no type design? Eu não vou citar uma principal influência, porque eu não tenho, eu tenho muitas influências, um número gigantesco de type designers vivos, atuantes ou não, que eu admiro e que influenciam o meu trabalho. Portanto, como é muita gente, eu acho que não é muito produtivo eu ficar citando nomes, assim. Sei lá, talvez dos caras já mais estabelecidos, o Jean-François Porchet é um cara que eu tenho muito em consideração o trabalho dele, mas também admiro o Chris Sauersby muito, acho um cara fora da curva, e o Tim Arens, mas aí que tá, eu poderia citar mais uns 40, facilmente aqui, começar a falar e não acabar mais, assim, eu falei dois que me vieram à mente. Eu acho que, no meu caso, a principal influência, talvez essa resposta seja meio esquisita, mas a minha principal influência tem sido a caligrafia, mais até do que o trabalho de outras pessoas, que influencia muito também, mas as fontes que eu tenho feito desde que eu comecei, todas têm algum pensamento caligráfico por trás, alguma experimentação caligráfica, alguma coisa esquisita, que não se faz normalmente em caligrafia, não sei. Como eu disse, ainda que eu seja um péssimo calígrafo, eu acho que a caligrafia é uma fonte realmente inesgotável de inspiração para quem faz fonte, né? Quer dizer, pelo menos para mim. E é isso. Eu acho que essa transposição da caligrafia para a tipografia é uma arte. Também. A parte. E o que mais? Bom, gente, de influências. Sim. Influências no lettering, Ken Barber, Martina Flor, a Silvia Cordeiro, a Jessica Rich, um monte de gente. Quem mais? Marina Shakur. Ei, puxa saco. Aqui na minha parede. Aliás, você não está na minha parede. Tá faltando eu, né? Nunca fui aí. Da caligrafia, o Brody Neuschwander, Christopher Hines, uma galera. Daniel, então vamos começar a finalizar aqui. Eu queria que você falasse se você tem algum workshop à vista, o pessoal precisa ficar ligado, como é que está a sua agenda? Para os próximos meses, ainda não tem nada certo, mas grande chance de eu levar o Typogrids, que é o meu workshop de introdução ao type design. É para pessoas que estão querendo entrar, que estão querendo ter a primeira experiência, ou que já tiveram alguma experiência, mas estão bem no começo. Provavelmente Campinas, Porto Alegre e Caxias do Sul. Essas 3 cidades são provavelmente as próximas da lista e devem acontecer nos próximos 2, 3 meses. E você, Ju, você tem um workshop já com as inscrições abertas, certo? Workshop no Gatilho, já inscrições abertas em São Paulo, dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro. Vai acontecer no Rio também, comecinho de março, é o Desenhando Letras, lettering. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. E como faz Quero meu mote em Buenos Aires. Como que faz para se inscrever?
Para se inscrever, tem que seguir o link do Eventic. Posso pôr no chat? Não sei. O Daniel Sabino está mandando de 5 em 5 minutos aqui a porcentagem da bateria dele. A gente está sendo ameaçado. Enfim, Érico, qual que é? Você também está com um workshop aberto. Fale sobre ele. Isso, eu vou fazer um workshop de tipografia no Rio de Janeiro, 30 de maio, no Polo Criativo. As inscrições estão pelo site do polocriativo.com.br. É um dia inteiro, é um intensivão, é um sábado, e a ideia é abordar os fundamentos da tipografia e os alunos vão criar a sua própria fonte. O que eles precisam fazer para a primeira fonte deles. E as vagas já estão abertas, já tem inscrição rolando. Como faz para se inscrever? Você falou? Entrar no site do polocriativo.com.br, na aba de cursos no Rio de Janeiro, tem um curso de tipografia. E Diego Maldonado, temos uns workshops aí. Tem uns workshops. Na verdade, eu abri de novo o meu workshop de OpenType, eu dei a primeira vez em 2013, 2014 não rolou. Agora eu resolvi fazer uma pesquisa e um monte de gente se interessou. Eu abri a primeira turma, que já está esgotada, na verdade. Já são 8 vagas, já está lotado. Mas se você tem interesse em fazer um workshop de OpenType, entra em justintype.com/workshops e preenche o formulário. Eu estou disposto a viajar ao Brasil, se quiser, levando o workshop. E estreando agora, neste momento, eu vou abrir um workshop de Eclipse, também em São Paulo, no dia 28 de fevereiro. Ainda não tem um local definido, mas já tem mais informações neste mesmo site, justintype.com/workshops. Preencham os formulários de interesse e eu entro em contato conforme eu for indo para perto de vocês. E eu acho que é isso, né? Chegamos ao fim de mais um dia. Considerações finais de alguém? Daniel, com 7% de bateria. Minha consideração final é que, para mim, é um milagre ainda estar aqui, o meu computador não ter dormido. Estou muito feliz de ainda estar entre vocês aqui, é um prazer. Eu espero que vocês durmam bem e amanhã é um novo dia. Um beijo. Ju? Bom, a minha consideração é a carreira de desenho tipográfico é um curso perto, acessível, bom. Quem quiser, vai lá, que vai ser legal. E você perguntou como se inscrever no workshop, entrem na minha página, Juliana Amor Caligrafia, no Facebook, daí vocês têm mais informações. Dá uma informação correta no final. Eu vou mandar um beijo especial para o Edu Wilson, que está sozinho, ele parece que tem a mim. Forever alone. Isso aí, então, pessoal. Dia crítico, a gente pulou o mês de dezembro, vocês provavelmente repararam ou não. Foi o mês do dia tipo, a gente estava com 1 bilhão de coisas para fazer, mas o primeiro dia do dia tipo já está inteiro online, o segundo ainda não tem nenhuma palestra ainda, vai esperar em breve. Mas já tem um monte de coisa para assistir lá. Para quem foi no dia tipo, assistir de novo. Para quem foi no dia tipo e estava no banheiro na hora da palestra. Ou para quem foi no dia tipo e estava trabalhando no dia tipo e não viu nada. Pode assistir as palestras agora. Tá lá. Divirtam-se. É isso? É isso. Valeu. Até mais, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Muitas perguntas hoje. Até a próxima. Falou. Tchau.